Prepare-se. Você assistirá agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida, com o pastor Alexandre Augusto. Abra seu coração agora e receba a palavra de Deus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 5, quem achou, diga amém. Nós vamos ler 3 versículos. É uma metáfora que saiu da boca de Jesus, mas eu vou falar só de uma coisa. Mateus capítulo 5, vamos ler a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Amém? Só isso. Deixa a sua Bíblia aberta, se você preferir, mas feche os teus olhos agora, coloque a sua mão direita assim sobre o seu coração, e diga para o Senhor: Senhor, fala comigo. Fala comigo através da tua palavra. Amado Deus, soberano, altíssimo e glorioso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tu és o Senhor desta casa, tu és o Senhor da nossa vida. Agora fala conosco, ó Pai, não aquilo que nós queremos, mas assim aquilo que nós precisamos ouvir para a glória do teu nome, e todos digam amém. Se assenta dando graças a Deus. Nós temos aqui uma metáfora usada por Jesus. Ele diz aqui 2 coisas sobre uma instrução que ele quer passar. Ele diz primeiro: vós sois o sal. E depois diz: vós sois a luz. Na próxima ocasião, na próxima oportunidade, eu falarei para vocês sobre a segunda parte dessa mensagem. Vamos dizer que essa seria a primeira parte da mensagem. Nessa noite eu quero falar para você do versículo 13. Mateus, o evangelista, ele foi testemunha ocular. Ou seja, ele foi um dos discípulos de Jesus. O nome dele é Levi, cobrador de impostos. Ele está cobrando impostos, Jesus passa e fala para ele assim: segue-me. E ele deixa tudo e vai atrás de Jesus. Um homem que deixa tudo para seguir Jesus, as suas palavras com certeza têm que ter credibilidade. Ele viveu ao lado de Jesus, o ministério de Jesus, ele aprendeu com Jesus, ele conviveu com Jesus. Irmãos, ele passou 3 anos e meio ao lado de Jesus, dia e noite. Você já parou para pensar nisso? O que é estar junto com Jesus durante todo o dia? Eu imagino que tudo que nós temos registrado aqui ainda é pouco, pelo que eles realmente viveram. E Mateus, ele apresenta Jesus como rei. O rei que Israel esperava. O rei que vai voltar um dia para buscar você. Os 4 evangelhos, cada um apresenta Jesus de uma maneira. E Mateus apresenta Jesus como rei. E se você fizer uma leitura no evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus fala como rei. E você vai ver que logo no início do evangelho de Mateus, existe a linhagem de Jesus. E só de um rei é apresentado linhagem. Então Jesus é apresentado como rei no evangelho de Mateus. O interessante é que logo no capítulo 5, Jesus é seguido de uma grande multidão, então Jesus sobe no monte. Irmãos, quando você ler a Bíblia, pense o seguinte: você precisa entender a Bíblia, você precisa compreender a Bíblia em algumas visões diferentes.
Por exemplo, geograficamente, você tem que entender a geografia de Israel. Você tem que ver a cultura da época em que Jesus escreveu. Você tem que entender que a Bíblia não foi escrita em português, mas em hebraico. Tudo isso influencia no nosso entendimento. Por isso é bom que nós busquemos. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo sofre por falta de sabedoria. Você não pode ler um contexto bíblico e querer trazer para os seus dias. Então Jesus sobe no monte, e esse monte aqui não é uma montanha, Jesus não foi lá em cima, até porque naqueles dias ele não tinha um microfone, ele não tinha caixa de som. O que Jesus utilizava era uma técnica do vento. Ele se posicionava de uma maneira que ele falasse e o vento soprasse a sua voz e o local ampliasse o som da sua voz. Então Jesus não sobe numa montanha, mas quando se diz o monte, Israel, por ser um lugar pequeno, você vai ver que eles falam Rio Jordão. Jordão, irmão, é um córrego. Já foi até um maior um pouquinho, algum tempo atrás, mas sempre não se compara a rio. Rio é o Nilo, o Eufrates, naqueles dias já eram gigantescos. Mas, então quando falamos em Israel, nós lemos na Bíblia monte, né? Quando Jesus fala assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, saia daqui e vai para lá. Nós temos que entender isso. A mostarda é igual essa planta que nós achamos em qualquer lugar. Eu falei outro dia aqui, não é agrião não. Como é que chama aquela planta que tem, a gente acha em todo lugar? Serraia. É isso que eu falei? É serraia, é isso mesmo, lembrei. Você viu serraia, irmão? Qualquer quintal você vê serraia. A mostarda em Israel é igual a serraia, ela nasce em qualquer lugar. Só que quando Jesus fala monte, é um montinho de terra. A serraia, a semente quando brota, ela vai empurrando a terra, ela vai empurrando. Israel é um lugar seco, é um lugar pedregoso, é cheio de pedras. Por isso Jesus fala que ela vai empurrando. Então ao empurrar do trabalho da semente, um monte, aquele monte que Jesus está vendo vai se separando. Por isso quando Israel fala monte, rios, mar, quer ver uma coisa? Mar da Galileia, aquilo não é nem mar, irmão, aquilo é uma lagoa. Então nós precisamos entender um pouquinho da geografia. Quando você começa a entender algumas coisas, a sua mente se abre. Olha só, Jesus subiu no monte, não era uma montanha. E agora Jesus vai falar uma coisa que nós queremos trazer para o nosso dia e dá errado. Olha só o que Jesus diz aqui: vós sois o sal da terra. Primeira coisa que Jesus faz aqui, ele está pregando para uma multidão e os discípulos estão junto a ele. Na sua Bíblia, também na minha Bíblia, está um texto, uma epígrafe, dizendo: os discípulos são os sal da terra e a luz do mundo. Eu não sei, parece-me que Jesus não está falando diretamente com os discípulos, ele está falando para todos os ouvintes. Independente se é direcionado para um ou para outro, o importante é que eles ouviram. E Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Que interessante isso, né, irmão? E ele diz assim: se o sal for insípido, a palavra usada aqui no grego, porque o Novo Testamento foi escrito num grego chamado grego koiné, a palavra usada no grego aqui é se o sal for morto. Olha que interessante. Em hebraico, se você traduzir a palavra de Jesus aqui, é tafel. Tafel quer dizer sem gosto. Se o sal for sem gosto, como que se há de salgar? Olha que Jesus, ele faz uma afirmativa, e ele faz uma pergunta, e ele também dá a resposta. Ele diz assim: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus faz uma afirmativa, uma pergunta interrogativa e uma outra, né? Ele dá a resposta, também afirmativa. Ele diz assim: para nada mais serve. Se o sal for morto, se o sal for insípido, a palavra insípido também no nosso idioma, no Aurélio, no português, insípido quer dizer sem gosto, sem sabor.
E Jesus disse: então vós sois o sal da terra. Mas eu preciso aprender algumas coisas aqui para me entender se eu sou mesmo o sal da terra. E eu quero crer que nessa noite, meu irmão, você vai entender, compreender e viver. A partir de hoje a sua vida não vai ser uma vida sem sal. Você vai ter uma vida temperada. Deus te colocou dentro da igreja para temperar a sua vida. Porque crente sem sal não tem espaço. Crente sem sal não vê as coisas acontecer. Mas o crente temperado, ele vive o melhor de Deus na terra. Vós sois o sal de Deus na terra. Deus te chamou para ser sal. Então se tem sal aqui, irmão, levanta a mão para o céu, fala alguma coisa, dá glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, porque você foi chamado para ser sal. Eu quero ser sal. Mas eu preciso entender um pouquinho aqui algumas proeminências do sal na Bíblia. Olha o que está escrito em Levítico capítulo 2, versículo 13. Escuta isso. Levítico é o livro da lei. No livro de Levítico você vai ver Deus instruindo como se adorar, como fazer o corbã, o sacrifício, como se faz assim. Deus, a instrução de Deus através de Moisés para o povo. Olha o que Deus diz para o povo em Levítico capítulo 2, versículo 13. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal. E não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança de Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Você sabia disso, irmão? Que é uma obrigatoriedade que na oferta do holocausto teria que ter na oferta o sal. Deus está dizendo: em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Sacrifício sem sal não tem graça, nem para Deus. Olha que interessante. Aí, irmãos, em 2 Reis, olha eu estou falando para vocês da proeminência, da importância do sal na palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 20, diz assim, 20 e 21. E disse ele, quem? O profeta Eliseu. E disse ele: trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal. E disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Aleluia! Aonde o sal é jogado, aonde o sal vive, aonde tem sal, pela Bíblia não há morte, mas vida. Sabe o que está acontecendo aqui? A cidade de Jericó, chegam para Eliseu e dizem assim: essa cidade aí, ó, as terras dela não prestam, são estéreis, e as águas dela são amargas. Aí o profeta Eliseu falou assim: me traz um prato e põe sal. Aí Eliseu vai lá na nascente do rio lá, ou do local daquelas águas lá, e joga sal. E a partir daquele momento até os dias de hoje, aquela terra é produtiva, aquelas águas são bebíveis, porque o profeta de Deus jogou sal. Mas sal cura, sal... Não, irmão. Eu estou falando para você da importância do sal. O que curou aqui foi a palavra do profeta. Porque ele diz: assim diz o Senhor. É isso que Deus mandou dizer para você nessa noite. Assim diz o Senhor: vós sois o sal da terra. O sal não tem propriedades para curar terra que era estéril, nem águas que eram amargas ou doentes, mas a palavra de Deus sim. Jesus faz uma metáfora dizendo que
Nós devemos ser o sal da terra. Jesus afirma que nós somos o sal da terra. Irmão, se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós temos a palavra de Deus, se nós recebemos o sacrifício de Yeshua, se nós temos sobre nós as promessas do Eterno, então nós somos o sal da terra. Se sair daqui nessa noite 2 pessoas cheias de sal na sua vida, uma sou eu. Quem vai ser a outra? Glória a Deus. As mulheres, irmã Vilma, a senhora tem hábito de pegar folheto de supermercado, assim, eu vou no supermercado, pego o folhetinho para ver o que está em promoção? Quem tem hábito de fazer isso? Minha esposa tem. Eu só vou no supermercado, eu não gosto de ir no supermercado, não. Eu tenho birra de ir no supermercado, mas eu estou me esforçando. Minha esposa fala, bem, vai lá, e ela fala para mim assim, fala, faz a lista e manda no meu WhatsApp para me ler, porque senão eu esqueço. Mas eu não gosto de ir no supermercado. Mas ela, e toda vez quando eu vou com ela para ajudar, ela, primeira coisa, pega o folheto. Você já viu, você que pega folhetinho no supermercado para ver o que tem em promoção para você, você já viu em alguma vez nesse folheto promoção de sal? Já viu? Eu nunca vi. Quando você entra no supermercado, logo quando você entra assim, tem uma prateleira lá com cartaz desse tamanho, escrito assim, sal. Tem? Já viu isso? Onde que o sal fica? Na última prateleira, no último espaço, está lá o sal. E na sua casa tem sal. Todas as casas aqui tem sal. Embora o sal não seja tão valorizado, ninguém vive sem o sal. Só que nos dias de Jesus, não tinha o sal que você tem hoje. O sal que você compra hoje no supermercado, primeira coisa, ele é refinado. E segundo, você chama ele de cloreto de sódio. Sim ou não? Por quê? Porque o sal que você tem hoje não estraga. Porque ele é sódio e cloro. Por isso o sal não estraga. Só que nos dias de Jesus o sal estragava. Você sabia disso, irmão? Então nós precisamos entrar, pastor, no contexto que Jesus está falando, para você entender o que ele está falando. Você precisa mergulhar na palavra de Deus, meu irmão, para você entender o que Jesus quer de você. Deus não nos trouxe aqui para ser um sal refinado, misturado. Não, Ele nos trouxe aqui nessa noite para fazer de nós um sal celestial. Existe um lugar na terra chamado, nós conhecemos por Mar Morto. Quem já ouviu falar do Mar Morto? Quase todo mundo. O Mar Morto, ele é bem abaixo do nível do mar, e a água dele é salgada e não tem vida no Mar Morto. E se você tiver a curiosidade de pesquisar fotos ou imagens do Mar Morto, você vai ver que ele forma placas de sal. A água é tão densa, tão cheia de sal que nada afunda. A pessoa precisa saber nadar. Ela entra no Mar Morto, ela não afunda. Só que em hebraico o Mar Morto é chamado de mar de sal. O sal nos dias de Jesus, ele tinha que ser colhido lá, como pedras, placas de sal. Então imagine você que a dificuldade do povo lá no deserto ter que se prover de sal. O sal que o povo se provia no deserto para colocar no sacrifício, não podia ser um sal insípido, porque o sal que eles pegavam do Mar Morto, aquelas placas, eles moíam ela, ficava aquele sal grosso ainda, meio cheio de pedra, um sal arenoso. Então eles guardavam aquilo ali, só que com o passar do tempo, ou se o recipiente fosse errado, o sal perdia o gosto, ficava insípido. Então eles tinham que ir lá, longe, pegar aquelas placas de sal, fazer o sal, guardar em recipiente certo, para poder usar no sacrifício. E algumas pessoas também, o sal era usado na comida. Existe registro. Glória a Deus, André. Você é sal, meu irmão. Você é sal. Amém? Mas olha para mim, irmão. Então eles pegavam aquelas placas de sal, pedras de sal, moíam, usavam na comida, usavam
principalmente no sacrifício. Então o sal naqueles dias não era algo simples, sem valor como nós hoje. Quanto custa 1 quilo de sal? Eu não sei, mas não deve ser muito caro, né? Mas naqueles dias existe uma palavra, preste atenção nisso, existe uma palavra em latim que explica muito bem o sal. A palavra salarium ou salário. Salarium quer dizer sal ou pagamento de sal. Por que se costumou usar essa palavra, salário? O salário que eu recebo todo mês. Só que na antiguidade, os soldados romanos recebiam salarium. Eles recebiam sal como pagamento pelo serviço prestado a Roma. Isso é história, meu irmão. Olha a riqueza de Deus nesse altar. Esse altar não te dá só unção, só sabedoria. Esse altar te dá entendimento, conhecimento. Os soldados recebiam sal. Um pouco, por quê? Aí você fala assim, mas por que não dinheiro? Irmão, o dinheiro foi criado recente, perto da antiguidade da história. O dinheiro foi criado recentemente. Existem registros do uso do sal há mais de 5.000 anos. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Existem registros do uso do sal há mais de 5.000 anos. Já se usava sal na Babilônia, antes do cativeiro. Já se usava sal no Egito. Então o sal também era uma mercadoria cara, irmã. Imagine, o soldado chegava lá e dessem para ele, alguns 4 quilos de sal. Ele tinha na mão uma mercadoria valiosa. E com aquele sal ele trocava a troco de carne, de comida. O sal era uma mercadoria valiosa. Quando os pescadores pescavam, vamos falar um pouquinho agora dos discípulos. Eles na praia, irmão, é por isso que eu falo, a gente não para pensar um pouquinho no contexto. Você já viu falar que naqueles dias tinha gelo para colocar o peixe, caça de isopor? O que eles faziam quando eles chegavam com o barco? Pedro, Tiago, João, André, todos eram pescadores. O que eles faziam quando chegavam com o barco na praia? Rapidamente eles pegavam sal e limpavam e salgavam o peixe. Porque não dava para se viver sem sal. Só que o sal não poderia ser insípido, sem gosto. Aí vem Jesus. Irmão, não é Pedro, Tiago, João, é Jesus. Vem Jesus e olha para a multidão, olha para as pessoas que estão ali, assim como eu estou olhando essa noite para você, e ele diz para aquele povo, assim como eu vou dizer para você, ele diz: vós sois o sal da terra. Irmão, eu estou falando algo grande para a sua vida. Você foi chamado para ser sal na terra. Você é o sal da sua família. Você é o sal lá no seu trabalho. Você tem que ter sal na sua vida. Sal. Antigamente se falavam assim, uma palavra pejorativa. Nossa, mas aquele rapaz ali é tão sem sal, sem açúcar. Já viu falar isso? Nossa, aquela moça ali, tadinha, tão sem sal, sem açúcar. O que é isso, irmão? É uma pessoa sem graça, sem tempero. Mas isso não cabe a você. Isso não cabe no seu filho. Isso não cabe no seu casamento. Porque nessa noite Deus está regando a sua vida de sal. Mas não o sal que o mundo oferece, mas o sal que desce do céu. Assim como o maná descia e o povo não via, está descendo aqui nessa noite um sal temperado na sua vida, para mudar a sua história. Biblicamente, vamos ver para que o sal era usado. Primeiro eu disse para você, no sacrifício para quê? Para temperar. Até hoje você usa sal para quê? Come a comida sem sal para você ver, irmão. Nossa, que coisa ruim. Não é? O sal é o tempero. O sal é usado para temperar.
Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que vos apresentai-vos a Deus, os vossos corpos a Deus, como sacrifício vivo e agradável. O que é um sacrifício vivo e agradável? Olha o que Paulo está falando, que nós devemos nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo e agradável. Por que agradável? Porque se você é um sacrifício vivo a Deus, tem que ter sal na sua vida, porque se não tiver sal na sua vida, o sacrifício Deus não recebe. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo para nós. Nós precisamos ter sal na nossa vida, o tempero de Deus na nossa vida, para que quando você se colocar diante de Deus, que no versículo vai falar que é o vosso culto racional. Culto sem sal não tem graça. Não adianta, irmão. Eu não estou falando aquele dia que você vem cantar, que você vem adorar, você vem aqui participar do louvor, ou que você vem para a igreja, que tem dias, irmãos, que a gente vem para cá, que só a misericórdia de Deus. Tem, não tem? Ou é só eu? Não é possível. Tem, irmão, tem dia que você vem para cá e fala: nossa, hoje eu não queria ir na igreja, hoje eu queria ficar em casa. Nossa, ainda mais com esse frio, nossa, tem dia, irmão, que a gente está, isso faz parte, é a vida. Mas você fala assim: não, mas se eu não for participar do louvor, o pastor Anderson vai falar com o pastor César, e eles vão chamar atenção, e você fica, vou ter responsabilidade. Irmãos, a responsabilidade de vir, mesmo quando o seu coração, o seu corpo diz não vai, é o sal de Deus na sua vida. Você está me entendendo, irmão? Fala para mim, irmão, com um frio desse, sair de casa e vir para a igreja, no meio de bando de gente louca. Não, fala para mim, irmão, é sal ou não é sal? Aleluia, irmão, tem sal de Deus na sua vida, tem sal de Deus na sua vida, a sua casa tem sal de Deus na sua casa. O sal é o tempero é que dá gosto, é o tempero que dá sabor. Então não importa as dificuldades que você venha passar, não importa as lutas que você venha travar, não importa o tamanho do gigante, o que tem que ter é sal na sua vida. Não importa se você foi colocado, chamado. Eu vi uma juíza, sabe qual era a função dela na sinagoga? Na sinagoga judia, ela era judia, a sinagoga de judeus messiânicos. A função da juíza era chegar na igreja mais cedo e lavar os 2 banheiros. E um dia, o rabino perguntou para ela: irmã, ele não sabia bem como dizer para ela, mas ele foi lá e falou assim: eu vou agradecer, irmã, obrigado, né, seu esforço. E ela disse para ele assim: rabino, é o prazer da minha vida, é chegar aqui e lavar o banheiro. Não importa, irmão, o que você está fazendo, mas tudo que você fizer, faça com sal. Quando você for falar, quando você for fazer alguma coisa, quando você for varrer, quando você for fazer alguma coisa para Deus, faça temperado, porque sacrifício sem sal Deus não aceita. É por isso, irmão, tem muita gente por aí perdida, igual cego em tiroteio, porque vive sem sal. A outra função do sal é a que eu disse para você que os pescadores faziam. O sal era a maneira de se conservar um alimento. Então eles pegavam o peixe, abriam o peixe, tiravam a barrigada do peixe, jogavam sal dentro do peixe e guardavam, porque o sal conserva. Sabia disso? O sal é um conservante. Ele conserva não só o peixe, mas a carne. É por isso que Deus faz tanta questão que haja sal. Por isso que Jesus chamou você de sal. Porque você tem que conservar a palavra de Deus na sua vida. Aonde você for, irmão, você tem que ter sal na sua vida, porque peixe sem sal apodrece, carne sem sal cheira defunto, irmão, crente sem sal cheira mal. O diabo não consegue chegar a pôr a mão num crente com sal. Aleluia! É por isso, irmão, que você está vencendo. É por isso que até agora você venceu. É por isso que você está aqui nessa noite. O diabo não pode pôr a mão em você. Existe o sal de Deus na sua vida. O sal conserva o alimento
E Jesus está falando aí, irmão, sabe por quê? Vocês são o sal da terra, porque vocês vão conservar o sal que está na sua vida, vai conservar quem está perto de você. Sabe por quê, irmão? Porque já deu banho em cachorro? Você que joga água no cachorro, você a primeira coisa que ele faz lá, você viu? E molha todo mundo que está do lado. É assim o sal na vida do crente, irmão. Quando você abre a boca, o sal que está na sua vida vai salgando todo mundo que está do lado. E as pessoas vão sendo salgadas por aquele sal que Deus colocou na sua vida. Porque há sal na sua vida. É este sal que te conserva. É esse sal que trouxe você até aqui. É esse sal que não permitiu que você tirasse a sua vida. Esse sal que não permitiu que você virasse uma prostituta, que você virasse um bandido, um ladrão, que você pudesse estar morto uma hora dessa. É o sal de Deus que foi colocado na sua vida. Olha o que diz em Ezequiel. Abra sua Bíblia se você tiver aí, Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Escuta isso, meu irmão. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, e nem foste lavado com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregado com sal, e nem envolto em faixas. Olha o que o profeta está falando aqui. Sabe qual era o costume naqueles dias? Que quando se nascia uma criança, pastora Cláudia, pastora Frineia, eles pegavam a criança e faziam uma mistura de água com sal e lavavam a criança. Por quê? Por causa da propriedade antisséptica. Mas qual quando ele enrola a língua agora? Antisséptica. É isso, meu irmão? O sal tem propriedade de limpar. Quando uma criança nascia, eles lavavam ela em água com sal, para tirar toda a impureza dela. O sal tem a propriedade de limpeza, ele serve para limpar. Irmão, o sal que está na sua vida não só limpa você, mas tem também purificado a sua casa, a sua família. O sal que está na sua vida tem purificado as pessoas que estão perto de você no seu trabalho. Aí quando eles chegam perto de você, ele fala, não adianta falar besteira. Não foi isso que a pastora disse aqui? Outro dia foram contar, a piava, não conta perto dela não, ela é a mulher de Deus. Irmão, quando você chegar, as pessoas vão ver, chegou o homem que tem sal. Amém, irmão? Chegou a pessoa que tem sal da palavra de Deus. É por isso que as pessoas gostam de ficar perto de você, irmão. Olha o que Paulo diz. Capítulo 4, aleluia. Tá bom aí, meu irmão? Só dá mais retorno para mim aqui, André, só para mim não. Eu escuto 10% do ouvido direito. Aí eu deito para dormir, quando eu deito do lado esquerdo assim, a pastora fala comigo. Mas você não está ouvindo? Claro que eu não estou ouvindo, eu não escuto direito, eu ouvido direito. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aleluia. O crente que tem sal na palavra, ele sabe dar resposta. Amém, irmão? Tem crente que tem sal na palavra aqui? Então vira para o seu irmão e fala para ele assim, há sal na sua vida. Aleluia. Porque o sal, ele limpa as suas palavras. O sal tem propriedade antisséptica. Irmãos, eu vou falar aqui só de você pensar, o seu cérebro vai ativar aí
um fator, um setor na sua mente aí, e eu vou falar e você vai sentir o gosto. Quer ver? Depois que você vai no churrasco, e você chega ali no churrasco, tem um pedaço de picanha na brasa, e você é servido daquela picanha, e você fala, vou comer mais um pedaço. Aí você come mais um pedaço, mais 2 pedaços. Aí depois que você come aquela carne daquele churrasco, o garçom vem ali com uma linguiça calabresa, ou uma linguiça toscana, e bem picadinho assim, e ele fala para você, está servido, aí você vai lá, pega 1, 2, 3 pedaços de linguiça. Irmão, depois que você acaba de comer, qual é a primeira coisa que você quer? Água. Sabe por quê, irmão? O sal dá sede. O sal provoca sede. Quando você se alimenta de comida salgada, ou comida com sal, este sal vai para a corrente sanguínea. E um setor do seu cérebro chamado hipotálamo, ele entende que o seu sangue precisa ser purificado das propriedades salinas que estão correndo no seu sangue. Então o cérebro dá um comando para você beber água. Olha que interessante isso, meu irmão. Porque a água vai purificar o seu sangue que se encontra com propriedades do sal. O que eu aprendo aqui? Que o crente que tem sal na vida, ele provoca sede na vida dos outros. Quando você fala, a pessoa tem sede. Quando ela tem sede, o que ela quer? Água. E Jesus disse para aquela mulher, ei, se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias. João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana, se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Aleluia, irmão. Tem água viva na sua vida, tem água viva aqui nessa noite, porque você tem sal. Aonde tem sal tem que ter água. Então, em nome de Jesus, as suas palavras vai provocar sede. Aleluia. Sede. Que Jesus maravilhoso. Eu me espanto quando eu paro para ver as coisas que esse Jesus fala. Olha o Salmo 143, versículo 6. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Olha o que Davi fala. Senhor, eu estendo para ti a minha mão, porque a minha alma tem sede de ti, porque a minha alma está como uma terra sedenta. É assim, irmão, que o sal faz na sua vida. Quando tem sal na sua vida, você tem sede da água, aí você bebe água. Aí quando você fala alguma coisa para alguém, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na rua onde você mora, aí as pessoas falam, tem sal na vida dele, aí ela vai ter sede. Aí quando ela tem sede, ela vai atrás de quem? Quem tem água. Aí tem água de Deus na sua vida, água viva. Aí as pessoas vão começar a querer mais de Deus. Não, só quem está me entendendo, diga amém. Mas para encerrar, eu preciso encerrar, irmão. Jesus disse, mas se o sal for insípido, hoje eu vou falar só do sal. Jesus diz, vós sois o sal e vós sois a luz. A hora que eu entrar na luz, você desmaia, irmão. Mas se o sal for insípido, tafel, sem gosto, morto. Mas se o sal não tiver gosto, para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha para mim. O sal, que era retirado do Mar Morto, sem nenhuma outra propriedade conservante, se ele não fosse acomodado de forma correta, acontecia com ele ficar insípido. Quando o sal ficava insípido, sem gosto, ele se transformava num objeto arenoso, porque era grosso. Escuta isso, meu irmão. Olha como esse Jesus foi mais sábio do que Salomão. O sal, naqueles dias, ele também chegava a um momento ou numa certa ocasião que ele
perdia. Jesus falou: se o sal for insípido, para que serve? Se não para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que Jesus está falando aqui? Quando o sal perdia o sabor, ele era guardado, porque ele ficava arenoso. O caminho do tanque de Siloé até a entrada do templo ainda é. Eu ainda não fui lá, mas eu fui saber disso. O caminho do tanque de Siloé até o templo, ele é calçado de pedras. Uma pedra, é uma pedra lisa, parecendo aquela pedra sabão, já viu falar? Lá ele é calçado de pedra calcária. Em Israel, pouco se chove e raramente neva. Quando muito, 2 dias ou 2 vezes no ano, no máximo, em Israel. Quando a neve cai, tem gente que já está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão. Quando a neve cai, hoje, se você procurar saber, hoje, o que é usado nos Estados Unidos, nas estradas, para fazer a neve derreter? Sal. Só que nos dias de Jesus, quando a neve caía, aquele sal sem propriedades salinas, que era arenoso, era jogado no caminho, em cima da neve. Por quê? Porque para que as pessoas não escorregassem. Então aquele sal arenoso evitava que as pessoas escorregassem. Agora imagine você, a igreja, todo mundo passando, pisando naquela neve com sal. Todo mundo pisando, irmão, aquilo virava uma lama. Aí Jesus fala assim: se você não tiver sal, você vai se tornar um crente insípido. Sabe para que serve um crente insípido? Para que os outros pisem. O mesmo sal que um dia teve serventia, é por isso, irmão, que está cheio de cristão aí, que nós chamamos a igreja dos desviados, que estão aí andando, bebendo, orgia. Sabe por quê? Perderam o sal. E hoje vivem sendo pisados pelo diabo. É isso, irmão, que Deus está falando para nós. Que nós não podemos perder as propriedades do sal na nossa vida. Porque desde o momento que nós nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo, como Paulo diz em Romanos, nós temos que ter sal na vida. E quando o sal for perdendo a validade, vamos dizer assim, aí você volta para o culto, aí você ouve a palavra, aí você canta, você adora, aí o sal se renova, aí você vai e pratica a sua semana, o seu trabalho, aí vai desgastando de novo, aí chega lá e você fala: eu vou para a igreja, por quê? Porque eu preciso de mais sal. Nesta noite Deus está derramando sal sobre a vida daqueles que querem, sobre a vida daqueles que creem. Vós sois o sal da terra. Nunca aceite nada menos do que isso. Se Jesus disse que eu sou o sal da terra, falem o que quiser de mim, mas nada vai mudar o que Jesus disse de mim. Nada vai mudar o que Jesus disse de você. Você é o sal da terra. Então fale, pregue, viva, porque há sal de Deus na sua vida. Amém? Só quem tem sal aqui, fica de pé. Se você puder, não podendo, pode ficar sentado, minha querida. Está com a neném no colo ali. Você tem sal de Deus na sua vida. Amém? Não aceite nada. Quando alguém falar alguma coisa de você, fala assim: não, eu vivo como sal. Eu nasci para levar sal. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Dia dos Namorados. Oh, aleluia. Eu não sei como você chegou até aqui durante essa semana. Nós ligamos a TV, a notícia são as piores: mortes,
famílias sofrendo. Às vezes bate em nós momentos que parece que a gente quer desistir. Deus permite que às vezes nós passemos por alguns momentos na vida para que nós possamos fazer uso do sal. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como foi e tem sido os seus dias, sua semana, quais as dificuldades você tem vivido, mas eu sei de uma coisa: Jesus disse que você é o sal da terra. Isso não pode mudar. E se Jesus disse, eu acredito. É o desejo que tem. Quando os irmãos, às vezes a gente passa pela rua e vê um irmão lá que outrora já fez parte do grupo de louvor, já pregou da palavra de Deus, já estava aqui, já foi um diácono, uma diaconisa, e hoje perdeu o sal. Oh Deus, não deixe acabar o sal da sua vida. Não deixa o diabo roubar o sal do seu casamento. Não deixa o diabo roubar o sal dos seus filhos. Irmãos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Este é o ministério do diabo, roubar o sal que Jesus te deu. Mas não deixa isso acontecer, porque Jesus disse, mas eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus agora. Eu vou te dar 2 minutos para você dar glória. Eu vou te dar 2 minutinhos para você abrir a sua boca e falar alguma coisa. Pai, nesta hora, neste momento, Senhor, temos ouvido a Tua palavra. E a Tua palavra diz, e nós cremos, somos o sal da terra. Não importa o que o diabo tem falado, não importa o que os nossos inimigos têm falado, o que importa é a palavra que saiu da boca de Yeshua. E Ele disse que nós somos o sal. Se Jesus disse que eu sou sal, então eu sou o sal. Em nome do Cordeiro de Deus, eu declaro nesta noite que toda palavra negativa, toda palavra contrária, todo o mal que tentaram jogar contra você, em nome de Yeshua, cai por terra agora. Em nome do Cordeiro de Deus, cai por terra agora. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus está aqui nessa noite. Ele veio, quando você entrou ali, Ele já estava aqui, porque Ele queria receber de você o seu culto, porque nessa igreja tem culto com sal, a sacrifício aqui tem sal, o louvor aqui tem sal, a palavra tem sal. Em nome de Jesus, receba o sal na sua casa, receba o sal aí onde você está, receba o sal de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa. Receba, receba, meu irmão. Jesus disse que nós somos o sal da terra, então eu não posso acreditar em outra palavra senão a palavra de Jesus. É isso, Pai, que nós recebemos aqui nessa noite. É isso que nós queremos aqui nessa noite. Então, Pai, unge-nos esta noite com o teu óleo e com o teu sal, para que aonde nós estivermos, a tua palavra esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Só aqueles que têm sal na sua vida, levanta as duas mãos para cima e dá uma salva de palmas para Jesus. Bem forte, bem forte, bem forte. Um homem de Deus ministrando a palavra de Deus.